Quero neste momento me convidar a abrir a Bíblia em 1 Pedro 1, verso 10 a verso 11. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que lhe havia de seguir. Amigo rádio ouvinte, ao olharmos para a Bíblia, podemos concluir que o sofrimento e a glória de Cristo compõem um movimento de dois passos. A glória vindo após o sofrimento. A Bíblia apresenta de forma clara esses dois elementos como uma progressão linear, como na morte e ressurreição do próprio Salvador Jesus Cristo. Mas a Bíblia também revela uma relação mais orgânica e sobreposta entre uma coisa e outra. Ou seja, a glória através do sofrimento. Vemos esse tema no início do Jardim do Éden. Deus criou a humanidade para encher e dominar a terra para a sua glória. Mas as coisas, lamentavelmente, deram errado, não que Deus decretasse o erro. Adão e Eva rejeitaram a Deus como rei e se submeteram junto com o mundo ao pecado e à morte. Deus, porém, não abandonou o plano de estabelecer seu reino na terra, apesar da presença do pecado exigir uma nova rota. Gênesis 3,15 nos dá a chave, onde afirma que da semente da mulher haveria de nascer um que esmagaria a cabeça da serpente. A promessa de vitória inclui o preço do sofrimento amargo do Salvador. Vitória vem através do sofrimento, a exaltação através da humilhação e o reino através da cruz. Ao longo do Velho Testamento, Deus executa seus propósitos através de pessoas fracas e circunstâncias ruins. Ele construiu uma nação através de um casal de idoso estéril, que é Abraão e Sara, e deu nome a essa nação em homenagem a um trapaceiro traidor, Jacó, que quer dizer suplantador. Mais tarde fez essa nação crescer através de José, um escravo abandonado, quando criança pelos seus irmãos, foi abandonado lá pelo deserto afora. Deus também usou o pequeno Davi de uma maneira humilde e até insensata para derrotar o gigante Golias de Gate. Em seguida transforma-o em um rei, cujo reino é marcado pela adversidade e pelo sofrimento. O texto de Isaías, capítulo 53, fala de um servo cujo sacrifício de expiação é moldado por glória e exaltação. Tudo isso aponta para Jesus, que veio estabelecer o seu glorioso reino através do sofrimento, sacrifício e serviço. Ao se aproximar de sua morte, Cristo disse: quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. João 12:32. A princípio parece que Jesus está falando sobre a sua entrada no céu. Mas o versículo seguinte explica que ele está se referindo mesmo à sua crucificação. E o texto é peremptório, quando assim informa o texto sagrado. E dizia isso para mostrar que tipo de morte havia de morrer. O Evangelho de João vai sendo construído até o momento culminante, em que Jesus Cristo é levantado na cruz. E nessa hora é introduzido em glória junto ao Pai. João 12:23 e verso 32 e outras passagens. A cruz, amigo ouvinte, torna-se o trono a partir do qual Cristo governa o mundo.
Também a cruz se torna o eixo sobre o qual a lógica do mundo é virada de cabeça para baixo. A vergonha da cruz é transformada em glória, a loucura em sabedoria, a humilhação da cruz em exaltação. A glória da cruz brilha em todo o resto do Novo Testamento, a ponto de Paulo assim afirmar: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E de acordo com o livro de Hebreus, Deus estava restaurando o seu projeto original para a criação, através da morte de seu amado Filho, que foi coroado de glória e honra, porque sofreu a morte, desde o calcanhar ferido até o Cordeiro assentado no trono de Apocalipse 5 também. Que saudade de falar de Apocalipse 5, do livro selado com 7 selos, que é o testamento de Deus e do Cordeiro, o livro da redenção. A Bíblia conta a história de um Messias crucificado, mas glorificado através do sofrimento. Quando olhamos para Jesus, vemos que Deus realizou o mais poderoso ato salvífico. Ele revelou a sua glória de maneira mais humilde através da cruz. Mas uma questão permanece: o que é glória? E como ela pode surgir a partir de uma morte tão horripilante, terrível e indigna? A glória é a apresentação de excelência e merecimento. A glória é de Deus. É Deus tornando pública a sua beleza infinita, a beleza do seu amor eterno. A glória não é apenas mais um dos atributos ou características do Senhor Jesus, assim como são a sua santidade, a sua retidão, o seu poder, sua eternidade, sua imutabilidade. É um admirável conjunto de excelências diversas, diria os estudiosos. A glória de Cristo é a demonstração fascinante e inspiradora do caráter divino ao mundo escurecido pelo pecado. A glória de Cristo é o brilho explosivo produzido por sua santidade, amor, misericórdia, justiça, sabedoria, poder, os quais se unem de maneira mais apropriada somente na morte dele, na cruz. Na cruz vemos a justiça divina através do julgamento do pecado, vemos também o seu amor através do perdão dos mesmos, o seu poder através da vitória sobre Satã e sua sabedoria através da defesa da santidade, ainda que recebendo os pecadores. A morte de Jesus Cristo é a maneira decisiva de se afirmar, assim diz o Senhor. Interessante que essa expressão encontra no Antigo Testamento 3.088 vezes, segundo Lloyd Jones. A cruz revela a gloriosa harmonia da personalidade multifacetada do Deus verdadeiro. A cruz é, pois, a encruzilhada de tudo o que sabemos a respeito do Altíssimo. Dizer que a glória de Deus brilha através da cruz é fazer uma declaração profundamente trinitária. O Evangelho de João diz que o Filho glorifica o Pai, João 7,18, e que o Pai glorifica o Filho, João 8,54, e que essa amorosa troca trinitária da glória está presente em toda a eternidade, conforme João 17, 5-24. E ainda assim, surpreendentemente, a cruz é o lugar onde essa troca é exibida. A glória revelada através do amor abnegado da cruz é uma janela para a vida eterna do Deus Trino. Através da cruz vemos a sabedoria do Pai, a graça do Filho, o poder do Espírito Santo, a harmonia que resulta na apresentação radiante do glorioso amor abnegado do nosso Deus. Assim é a cruz para a glória de Deus e para a nossa redenção. Não há competição entre a glória do Senhor e o nosso bem-estar. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. John Piper parece que fez essa afirmativa.
A Bíblia afirma repetidamente, que a glória de Deus é boa para o mundo atingido pelo pecado. Assim como o esplendor do sol produz vida por toda a terra, também o esplendor da glória do Cordeiro é a fonte da nossa salvação, tanto a fonte quanto o meio para o nosso crescimento. É muito maravilhoso. Não vou falar heresia aqui não, vou dizer uma verdade aqui que disse Bonhoeffer o seguinte: um rei que morre em uma cruz deve ser o rei de um reino um tanto estranho. De fato, aparentemente estranho. De fato, se trata de um rei estranho. E o rei que foi glorificado na cruz avança o seu reino ao chamar seus seguidores a tomarem as suas próprias cruzes. Os seguidores de Jesus estão destinados à glória. Quando se fala de cruz, está se falando de responsabilidade com Cristo. Mas o que vale para Cristo, vale também para aqueles que estão nele. A glória vem através do sofrimento. Paulo, escrevendo aos crentes de Roma, diz que somos co-herdeiros de Cristo e com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. A minha graça te basta, disse o Senhor a Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso não significa que o poder de Deus se aperfeiçoou apesar de nossa fraqueza ou depois de termos sofrido. Não, o seu poder se aperfeiçoa de fato em nossa fraqueza. Deus certamente pode demonstrar seu poder através de uma cura ou de uma intervenção sobrenatural sobre o ser humano. Se ele quiser, ele o faz. Mas é através da fraqueza que aprendemos a nos agarrar à força de Deus, aquele que é o Todo-Poderoso ou Todo-Suficiente. E a fraqueza da qual Paulo fala não se refere ao pecado, mas às adversidades da vida comum. Nas dificuldades da transição, o Senhor permanece sempre constante, na nossa fragilidade, nas nossas limitações. Na escuridão da depressão, ele é a nossa esperança. Deus não está nos esperando do outro lado do sofrimento. Ele se encontra conosco no nosso sofrimento. Isso não torna o sofrimento fácil, mas mais significativo. Deus está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está ao nosso lado. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, disse Paulo. E o apóstolo não disse que quando estava em uma mansão, mas sim em uma prisão, ele falou isso aí. Que ele podia todas as coisas naquele que o fortalecia. Paulo foi capaz de se alegrar em seu sofrimento, porque ele sabia que nossa fraqueza demonstra a glória de Deus. É maravilhoso saber que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que por ele fôssemos feitos justiça de Deus, e o peso que ele suportou no Calvário foi bastante para exceder em muito o peso de montanhas de pecados da humanidade toda. Por isso cantamos: foi amor, divino amor, fiel verá sem fim aquele amor que o Salvador levou à cruz por mim. Outro inógrafo assim expressou-se: o Pai mandou seu Filho para a vida nos trazer, mas ele não podia dar vida sem morrer. Era necessário que ele morresse. E ele suportou a cruz, não fazendo caso do desprezo, e se humilhou até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória do Deus Pai.